Boa noite, amados, a paz do Senhor. Que bom estarmos de volta, que bom que você está comigo. Mais uma aula, mais um resumo da nossa Bíblia. Você que tem me acompanhado, se você ainda não assistiu nenhuma das nossas aulas, você pode aí no nosso canal. Estão todas as aulas aí, desde Gênesis até agora. Hoje nós estaremos separando um pequeno tempo para nós estudarmos esse resumo da primeira carta aos Tessalonicenses. Quantas vezes, você já pregou ou você já viu alguém pregando, ouviu pregação nesse texto? É quando morre alguém, quando primeira aos Tessalonicenses capítulo 4, a palavra de Paulo para um confortar o outro, Então nós vamos ver o porquê isto, qual foi o que estava acontecendo nessa época, quando Paulo escreveu. Vamos aprender um pouquinho comigo então? Então vem comigo, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui. Mais uma terça-feira, mais um dia, Senhor, para aprender a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor. Fale conosco, Espírito Santo didático. Venha sobre nós nesta noite, trazendo o Teu ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você tem uma Bíblia aí, amado? Você pode abrir a tua Bíblia, pegar a tua Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, carta de Paulo à igreja de Tessalônica, Então nós vamos aprender um pouquinho. Peguei aqui, pensei que fosse aquelas caixinhas de promessa, mas não. Foi uma brincadeira, uma dinâmica, e diz assim: quem foi condenado à morte por fazer sua oração? Aí, a pessoa que respondeu, acredito eu que devo ter respondido Daniel, Aquele que estava orando e condenaram ele à morte por ele fazer a oração. Deve ser, se não for, eu não passei no teste, mas eu acredito que sim, que seja ele orava e aí foram lá e falaram: está orando. Aí tinha um decreto do rei, aí jogaram, lançaram ele numa cova com leões, Aí os leões foram e devoraram ele, não foi isso? Foi não. Os leões não fizeram nada com ele. Querido, se você for fiel, se nós formos fiéis, não precisamos, se formos no futuro, não precisaremos temer nada. Se nós formos fiéis hoje, nós não vamos precisar temer nada, de forma alguma. Se eu sou fiel, não preciso temer nada. O que temerei? Se o Senhor é comigo, se o Senhor é com você, quem poderá contra você? Acho que Romanos capítulo 8 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus é com você, você está tranquilo. Amém? Vamos para a carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, verso 1, diz que Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Paulo começa saudando aquela igreja, ele, Silvano e Timóteo. Aí você deve estar se perguntando assim: quem é Silvano? Silvano, ele foi um dos 70 discípulos. Lá em Lucas, eu acho que é Lucas 10, quando Jesus mandou os 70,
os 70 para evangelizar, 2 e 2, e Silvano foi um daqueles 70, tá bom? E Lucas 10, verso 1, Jesus designou os 70 para irem. Então não eram só os 12, Silvano fazia parte dos 70. Aqui ele está junto com Paulo, olha só. Às vezes você pensa assim, mas eu não fui escolhido um dos 12. Não importa. Você pode ser um dos 70, um dos 70 mil, dos 70 milhões. Você pode ser um dos bilhões, e você é. Você é o chamado do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Paulo, ele começa fazendo essa saudação à igreja de Tessalônica. Essa igreja foi fundada por Paulo e Silas, ali naquela segunda viagem missionária, tá? Quando na primeira João Marcos, não, ele amarelou e voltou, não quis ir. Aí na segunda viagem, quando Paulo acertou tudo com Barnabé, aí João Marcos já quis ir, aí Paulo falou, você não vai. Aí o Barnabé falou, vai, o Paulo falou, não vai, não vai. Os dois brigaram feio e Barnabé voltou. Aí Paulo foi com Silas. Quando chegou lá em Filipe, nós estudamos poucos dias, os dois estavam lá, aí tinha uma mulher que ela dava lucro ao Senhor, dizendo, esses aí são homens de Deus. Paulo foi olhando, daqui a pouco Paulo falou, sai dela, Satanás. Aí acabou o espírito de adivinhação. Você sabia que o diabo ele tem esse poder para adivinhar? Aí esse poder de adivinhação, querido. Sai dele, sai dela. Aí os senhores daquela mulher, aí eles pegaram lá e junto com a galera e colocaram os dois em praça, deram umas quarentenas neles, chicotearam, marcaram eles todos e prenderam eles. Só que Paulo e Silas cantavam na prisão e davam glória ao Senhor. Aí veio um terremoto que tremeu tudo e o carcereiro foi salvo. Aí foi aí através desse carcereiro com a família dele, mais a Lídia, né? Nós estudamos aí tá aí na carta de Paulo aos Filipenses, que começou a igreja de Filipe, a igreja de Filipenses, tá bom? Então essa primeira carta aos Tessalonicenses pode ser intitulada A Carta para os Novos Convertidos. Paulo os dois, como eu falei, fundaram essa igreja, e depois Paulo estava preocupado como eles estavam se comportando. Então, essa cidade de Tessalônica tinha uma igreja crescente, amada. E, porém, repetido, com muitos novos convertidos, os quais tinham muitas dúvidas. Ainda bem que eles tiveram dúvidas. Aí Paulo vai explicar para eles, e hoje, se eles não tivessem tido essas dúvidas, nós não teríamos essa carta na nossa Bíblia, e automaticamente, como nós saberíamos sobre os mortos? Opa, viu? Então há um propósito aí. Então Paulo, através da dúvida deles, Paulo explicou, ficou relatado, e hoje nós não temos dúvidas. Vamos continuar. Então, Paulo está escrevendo para eles, para explicar a volta de Jesus. Alguns pensavam que Jesus já havia até mesmo voltado. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 12 e 13, capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: E o Senhor vos aumente, faça abundar em amor uns para com os outros, e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Olha, vocês, que o Senhor aumente o amor de vocês um para com os outros, para que vocês fortaleçam os outros,
para que vocês, assim, possam estar firmes na vinda do Senhor. Paulo, isso já deu a entender que Paulo estava dizendo para ele que Jesus não havia voltado, mas que ele ia voltar. Paulo está falando da importância de receber a palavra, crescer no conhecimento, no amor, nos relacionamentos. É o que nós estamos fazendo hoje. Para que fosse confirmada em santidade, sem culpa alguma na presença de Deus, no dia do Senhor. Querido, vai ter o dia do Senhor. Como nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Sem culpa alguma. É isso que Deus quer de nós. Que nós nos apresentemos diante dele, que nós nos preparemos para que um dia possamos nos apresentar diante dele sem culpa. Está comigo? Vamos, amado, buscar, aprender a palavra, estudar mesmo, orar, nos santificar, para que o dia que o Senhor nos arrebatar dessa terra, ou se nós partirmos daqui, que nós venhamos nos encontrar com ele sem culpa. Qual o propósito dessa carta? Vamos repetir. Paulo e Silas, em sua segunda viagem missionária, já estou repetindo o que eu falei antes, eles fundaram essa igreja de Tessalônica. Por isso o apóstolo Paulo estava ansioso para saber como os novos convertidos estavam na vida cristã. Portanto, Paulo escreve para a igreja em Tessalônica a fim de encorajá-los e explicar sobre a volta de Jesus. Então Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica e também escreveu para mim, para nós. O primeiro motivo de Paulo para falar sobre a segunda vinda de Jesus é inspirar os novos crentes. Olha o capítulo 1, verso 10. Aí, o verso 10. E para guardardes, uma tradução, para guardardes dos céus o seu filho. Você está guardando a volta de Jesus? Ou você não acredita mais? Não está esperando mais? Tem gente que não está nem aí. Paulo estava falando que vocês precisam ficar ligados. Tem gente que está deixando a vida levar, está fazendo tudo, mas não está nem aí preocupado se Cristo vai voltar ou não, amado. Não está nem acreditando. Tem gente que já perdeu a esperança. Mas esta palavra nesta noite é para o Senhor renovar nossas esperanças, nossas forças. E para aguardar dos céus do seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vai ter uma ira vindoura. A minha tradução aqui diz: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu respeito qualquer um outro. Eu sou pré-tribulacionista. Para mim, a igreja não vai passar para a grande tribulação. A grande tribulação é esta ira vindoura, esta ira futura. Nós não estaremos mais aqui. Então, por isso, nós precisamos ficar bem atentos para quando ele tirar a igreja. Quem ficar aqui, aí sim. Não, nós já vamos estar longe. Epa, se prepare. Eu estou me preparando para ir para os céus, cara. Paulo exorta os crentes de Tessalônica a preparar-se para a volta de Jesus, o qual virá dos céus e o livrará da ira vindoura. Paulo claramente mostra aos crentes que estes não precisam temer, pois o arrebatamento e a ressurreição os livrarão da ira vindoura. Por isso, os crentes de Tessalônica podiam ter contentamento, alegrar-se e ter esperança na segunda vinda de Jesus. Jesus já veio uma vez, ele vai voltar. Você precisa ter esperança, ter alegria na volta do Senhor, sabendo que ele vai voltar, querido. E tomara que ele volte antes de eu morrer, porque assim eu não vou conhecer a morte. Eu quero ser arrebatado aos céus, oh glória! O segundo motivo pelo qual Paulo escreve é estimular os cristãos a servir a Deus. No capítulo 2, verso 19, vemos assim, 2:19. Porque qual é a nossa esperança?
ou gozo, ou coroa de glória? Uma pergunta, vamos lá. Porventura, não os sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo e sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória em gozo. Ei, qual é a nossa esperança? A segunda vinda de Cristo, que vai nos livrar da ira vindoura. O apóstolo Paulo mostra aos Tessalônicos que a esperança a respeito da volta de Jesus desperta nos cristãos o desejo de servir, de evangelizar, de santificar, de viver para o evangelho. Afinal de contas, este mundo é passageiro. Querido, querida, se entregue para viver para o evangelho. Você faz parte da nossa igreja? Opa, vai lá. Ou eu quero trabalhar, eu quero fazer isto, eu quero, não fique parado não. Tenha prazer em fazer a obra do Senhor, tenha prazer em convidar o seu amigo, tenha prazer em estar conosco. Se você não pode ali estar fisicamente, que você tenha prazer de estar conosco online. Nós temos hoje várias pessoas, vários membros da nossa igreja que moram em outras cidades, que estão conosco online. Então, tenha esse prazer. Toda terça-feira nós temos aula, quarta-feira nós temos culto, domingo à noite nós temos culto. Tenha prazer de estar conosco, de cooperar, de contribuir com a obra. Eu nunca ajudei esse ministério. Tenha prazer de ofertar nesse ministério. Tenha prazer de devolver o seu dízimo nesse ministério. Tenha prazer. Assim o ministério vai ter condição de abençoar outras vidas, como nós estamos fazendo agora, nesse momento difícil que estamos passando. O terceiro motivo é para gerar um conforto para os crentes que estavam de luto. As pessoas que haviam perdido os seus entes queridos, eles estavam em desconforto, estavam preocupados. E a intenção aí é gerar um conforto para eles. Olha o que o Paulo fala no capítulo 4, verso 18. Olha só. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a palavra aqui é para que uns, no dia de hoje, para que um esteja consolando o outro com a palavra do Senhor. Se você ler a partir do 13, você vai falar que ele vai falando sobre os que já morreram, que nós, se estivermos vivos, não precederemos os que já morreram. Eles serão ressuscitados com corpos incorruptíveis, e nós seremos arrebatados e nos encontraremos nos ares. Irmãos, será um dia maravilhoso. Eu almejo isso. Você não almeja, não? Claro que você almeja. Eu quero isso para mim, eu quero isso para nós, por isso eu estou aqui. Eu poderia agora estar na minha casa, sabe lá, esticadão no sofá. Não, eu estou aqui passando para você essa palavra, para você ter esse despertamento, essa expectativa da volta de Cristo. Paulo consola os Tessalônicos, mostrando que o fato de alguns entes queridos já terem morrido não era um sinal de que não havia esperança. Pelo contrário, o apóstolo mostra que quando Jesus vier nas nuvens, quando a trombeta do arcanjo ressoar, os mortos em Cristo então ressuscitarão primeiro. Então nós, os vivos, seremos arrebatados, acabei de falar, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Assim Paulo escreve aos Tessalônicos e os exorta a consolar uns aos outros com essas verdades. Esse verso 18 é uma exortação, dizendo assim: consolai-vos. Olha só, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se o seu pai, sua mãe, seu filho, seu tio, não importa, se ele morreu em Cristo, ele vai ressuscitar. Então o que você precisa fazer é ficar firme no Senhor, para também você morrer em Cristo. E se você não morrer em Cristo, quer dizer, se Cristo voltar antes, você vai te arrebatar e você encontrará com Cristo nos ares. E aqueles que ficarem enfrentarão dias tenebrosos. Olha só a coisa.
Vamos ver o verso 23 do capítulo 25 aí. Verso 23 do capítulo 25. O que diz na tua Bíblia? Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Tricotomia. Então isso quer dizer, pastor, que Paulo estava falando que nós somos tricotômetros. Sim. Os teólogos vão para a linha da dicotomia. Eu, particularmente, fico com o que está escrito aqui: corpo, alma e espírito. Tá? Tricotomia. Enquanto vivermos nesta era, o Espírito Santo irá nos santificar completamente em nosso espírito, alma e corpo, para que na ocasião da volta de Cristo sejamos achados como uma noiva imaculada, sem ruga, com vestes brancas, à espera do noivo. Na sua vinda precisamos ser encontrados integralmente santificados para encontrar com o Senhor nos ares. Aí no verso 23 do capítulo 5 que eu acabei de ler, podemos ver uma evidência de que a visão acerca da composição do ser do homem é tricotômica, como eu acabei de falar: corpo, alma e espírito. Eu vou dividir isso aqui para você entender. O que é o corpo? O corpo é a sede dos nossos sentidos. Quais são os 5 sentidos? Você sabe. Quais são os 5 sentidos do corpo? Olfato, paladar, visão, audição e tato. Não é isso? A alma, que é o psique, é a sede do intelecto, da nossa vontade, das decisões, das nossas emoções, dos pensamentos. Lembra quando o salmista falou: ó minha alma, por que estás abatida? Você, minha alma, você é a sede do intelecto, da minha vontade, das minhas decisões. Ô minha alma, volte ao descanso. Às vezes nós estamos, sabe, para baixo. Achamos que o problema é físico. Achamos até mesmo, acho que eu estou com anemia. Não! É a nossa alma. A sede do nosso intelecto que está abatida. Mas Deus vem e traz um renovo sobre a nossa alma. Aleluia! Posso ouvir? Não vou ouvir, claro, mas você pode dar um glória a Deus na sua casa? Fala para Ele: glória ao teu nome, Senhor. O Espírito, eu falei de alma, agora o Espírito. Alma, Espírito. O Espírito é a porção que nos assemelha a Deus. Porque nós pensamos em Deus, quando pensamos em Deus como homem, como nós limitamos Deus. Deus não está em lugar nenhum. Deus não está em lugar nenhum. Ah, não, pastor? Não. Todos os lugares estão em Deus. Porque se Ele tivesse, vamos imaginar que isso aqui fosse a Terra. Se Deus estivesse aqui na Terra, Deus estaria sendo limitado pela Terra. Não, a Terra, o planeta, o universo está dentro de Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus. Mas Deus está aqui. Ué, o senhor acabou de falar que Deus não está aqui? Está em espírito. Deus está em espírito. E o nosso espírito faz isso com o Espírito de Deus, ó. Ó. Quando temos comunhão com Deus, o nosso espírito é o que nos assemelha. Aí a imagem é a semelhança de Deus. Lembra que nós perdemos isto lá? O homem perdeu isto lá no jardim? Mas depois, o homem foi criado à imagem e semelhança de Adão. A imagem do pecado. Mas Cristo veio para nos enxertar,
para nos adotar como filhos. Hoje nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus Cristo. Ah, é muito bom. Ao ouvirmos as palavras da volta de Jesus, é despertado em nós o desejo por sermos santificados integralmente no corpo, na alma e no espírito, para que sejamos o quê? Encontrados irrepreensíveis quando aparecer nos céus o sinal do Filho do Homem. É muito bom. Estudar a Bíblia é muito bom. Ler a Bíblia é muito bom. É muito bom. Oh, Jesus. O autor e a data. O autor de 1 Tessalonicenses é o apóstolo Paulo. Ele mesmo declara que é o autor. A data foi entre 50 e 60 anos após Cristo, tá? Agora, lá no capítulo 1, lembra que eu falei de Silvano? Você se lembra? Paulo, no capítulo 1, verso 1, ó. Paulo e Silvano e Timóteo. E lembra que eu falei que era o Silvano? Eu falei que ele era um dos 70 designado por Jesus para evangelizar. Está lá em Lucas 10, verso 1. Agora eu quero ler um texto com você. Lá em 1ª Epístola de Pedro, olha só. Lá em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 10. Diz assim. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 10. Diz assim, ó. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Isso é Pedro escrevendo. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Agora presta atenção no verso 12, de 1 de Pedro, capítulo 5. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Então, Pedro falou sobre Silvano, que ele estava cuidando. Verso 12, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando, testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Então aqui está falando sobre Silvano, é o Silvano que Paulo se refere aqui no capítulo 1, verso 1. Tá bom? Ficou claro? Vamos passar o esboço para a gente encerrar? É um pequeno resumo, amado. No futuro bem próximo, nós vamos estudar a Bíblia capítulo por capítulo. Temas. Vamos conhecer personagens. Tá bom, querido? Eu vou ter aí mais alguns irmãos me ajudando nessa tarefa. Aí vou revezar com eles. Eu tenho aí presbíteros, tenho pastores aí que ensinam melhor, sem dúvida, do que o pastor Edir. Sem dúvida, tá? E eu vou trazê-los. Vou trazê-los para estar ensinando para vocês. Tem várias pessoas que dão aula. Pastora Ana é professora, Diaconisa Rosana é professora, hoje a Diaconisa Aura conhece tanto que já pode dar aula, Presbítero Cláudio, e Tayane e outros. É muita gente. Pastor, eu falei de todos, né? Vamos ver os esboço aí para a gente encerrar. Estou vendo aqui o tempo. A primeira, essa carta começa com saudações que nós vimos no verso 1 e 2. Em segundo lugar, Paulo se alegra com o relatório de Timóteo acerca dos Tessalonicenses. No capítulo 3, do 1 ao 3. Olha só.
do capítulo 3, do 1 até o 13, diz assim, ó, pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. O pastor, às vezes, ele não pode ir. Aí Paulo não dava para Paulo ir até Tessalônica. O que Paulo fez? Vai lá, meu filho Timóteo. Vai lá levar uma palavra para eles. Isso que Paulo fez. E o que Paulo está falando aqui? Verso 3. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vocês estão sabendo. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo. Olha só, a preocupação pastoral é linda. Paulo manda Timóteo para saber como eles estavam, temendo, olha só, o verso 5. Para saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Que se você não ficar firme no Senhor, todo o trabalho feito em prol da sua vida será inútil. É isso que Paulo está falando. O verso 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vocês, em toda a nossa aflição e necessidade de vossa fé, porque agora vivemos, se estás firme no Senhor, que olha, eu estou muito feliz, porque vocês estão firmes. O pastor fica feliz quando vê uma ovelha firme, amado. O apóstolo Paulo ficou feliz, mandou Timóteo voltou para Paulo. Tá tudo bem lá, Paulo. Eu já dei a palavra para eles. Eles estão firmes. Paulo, olha, eu vou falar uma coisa. Eles não faltam um culto. Eles não faltam uma manhã com Deus, Paulo. Eles não faltam uma quarta-feira, um domingo. Paulo, eles estão firmes. Você está pensando que eles estão fazendo outras coisas, Paulo? Não. Eles estão ligados, estão esperando a volta de Cristo, Paulo. Aí Paulo ficou feliz. Quem não fica, né, irmão? Quem não fica? Aí o verso 10... Ao verso 9, porque que ação de graça poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nós nos regozijamos por vossa causa diante do vosso Deus, orando abundantemente de noite para que possamos ver o nosso rosto e supramos o que a vossa falta e a vossa fé. Ora, o mesmo Deus, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a vossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente, faça abundar em amor uns para com os outros, e para com todos, como também abundamos para com vocês. Olha, é muito lindo. Paulo ficou muito feliz com isto. Aí depois temos as exortações quanto à conduta cristã, no capítulo 4, verso 1 a 12. Vamos ler aqui o verso 6. Do capítulo 4. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Olha, ninguém oprime o seu irmão. Vamos viver em comunhão, irmão. Aqui Paulo estava falando, às vezes faz um negócio e oprime o irmão. Não faça isso. Em quarto lugar, temos o ensinamento sobre a segunda vida de Cristo. No capítulo 4, do 13 até o capítulo 5, verso 11. Esse capítulo 4, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais
como demais não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos isto, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos aos outros. Você crê mesmo na volta de Jesus, irmão? Sim ou não? Você crê mesmo que Jesus vai voltar, amado? Se você não crê, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, toma a mente dessa pessoa, que a partir desse momento ela possa passar a crer na tua volta, Senhor, porque o Senhor vai voltar. Que essa pessoa possa agora, Pai, olhar para dentro de si, ó Deus, e se autoavaliar e buscar, Senhor, que está com a roupa limpa, branca, para um encontro verdadeiro contigo. Oh Deus, trata com essa vida, em nome de Jesus. Eu profetizo que você, a partir de hoje, vai passar a crer na volta de Jesus, e não só crer, vai esperar a volta de Jesus, vai ficar ligado. Quando você for fazer alguma coisa que o Espírito falar com você, isso não agrada a Deus, você, opa! É igual essa semana ouvindo uma palavra de um pastor renomado, o pastor falou que perguntaram para ele, pastor, pode beber, pastor? Não é beber água não, irmão. Eu posso beber bebida alcoólica? Sabe o que o pastor respondeu? Eu prefiro não correr risco. Eu prefiro não correr risco. Só isso que o pastor respondeu. E a pessoa foi embora. O que o pastor estava dizendo? Se você quer correr risco, é com você. Agora, eu opto em não correr risco. Então, eu não vou correr risco. Então, o senhor não bebe, pastor? A Bíblia diz que para o senhor beber? Não, não estou falando que a Bíblia diz para eu beber ou não beber. Eu não quero correr risco. Eu prefiro não correr risco. Eu estou esperando a volta de Cristo. Eu estou esperando a volta de Cristo. Eu estou esperando, pastor Edi está esperando a volta de Jesus. E ele pode voltar a qualquer momento. É não abrir e fechar de olhos. Ó, pisquei, acabou. E eu digo para você, espere também. Fique ligado. Por fim, temos a grande tribulação do capítulo 5, 12 a 28. Capítulo 5, 12 até o 28. A grande tribulação. É importante a leitura conjunta dos capítulos 4 e 5. Pois no capítulo 4 vemos claramente o arrebatamento da igreja, como nós vimos. E o capítulo 5, vemos a grande tribulação, o dia da ira. Assim fica claro que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Amém, querido? Em nome de Jesus. Eu peguei algumas palavras e coloquei em evidência, quer dizer, fiz algumas chaves dessa carta. A primeira, santificação. Para todo aquele que espera a volta de Jesus. Sem santificação, ninguém verá Deus. Ei, vou repetir. Sem santificação, ninguém verá Deus. Ah, todo mundo é filho de Deus, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai ser salvo, vai virar estrelinha. É com todo mundo. Isso aí é com todo mundo, não é com você, não é comigo. Nós somos nós, eles são eles. Então você não precisa, não se baseia com os outros. Deixa os outros. Se baseia com você, na palavra. Então, sem santificação, ninguém verá Deus. O ensinamento-chave é: Deus trabalha na vida daqueles que creem. Então, nós precisamos crer. Quando cremos em Cristo, Deus, através do Espírito Santo, através da pregação da palavra, da exortação dos líderes para uma vida de santificação. A outra chave. Então, a primeira, santificação, crer, e depois, o chamado de Deus.
Há um chamado para nós fomos chamados. Capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, você foi eleito. Então, meu filho, você tem um chamado. 2, verso 12. 2:12. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino. Você tem um chamado, Ele te chama. 4:7. Capítulo 4, verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Você não foi chamado para a imundícia, mas para a santificação. Então você tem um chamado para a santificação. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Aleluias. Aleluia. A palavra de Deus é a quarta chave desse livro. Vamos ver aí no capítulo, capítulo 1, versos 6 e 8. 6. E vos fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra. Você recebeu a palavra e muita tribulação. Verso 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Capítulo 2, verso 13. Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus por havendo recebido de nós o quê? A palavra. Palavra de pregação. A palavra é linda. Temos que ficar muito atento à palavra. Capítulo 4, verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. É pela palavra, é pela palavra. Não é pela palavra do pastor, é pela palavra do Senhor. Pastor Edi é legal, não é pela palavra do pastor Edi, é pela palavra do Senhor. Em quinto lugar, temos a vontade de Deus. Verso 18 do capítulo 5. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele quer que todos nós demos graças a Ele. Graças. Então vamos nessa noite dizer graças, Senhor, a Ti, Senhor. Vamos dar graça ao Senhor. Em sexto lugar, a paz de Deus que excede todo entendimento. Verso 23 do capítulo 5. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E o último, verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também os fará. Ele é fiel e te chama e vai te fazer fiel. Eu quero mais uma palavra. Paulo, ele se coloca como babá. Você sabia disso? Uma babá que ama. Olha no capítulo 2, verso 7. Diz assim: antes fomos brando entre vós, como a ama que cria seus filhos. Ama a babá que cria seus filhos. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite na paz. E na próxima semana estaremos aqui estudando a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por esta noite, pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Sei que foi rápido, pouca coisa, mas eu creio que, Pai, que o Senhor falou aos nossos corações de uma forma especial. Nos deu uma noite na graça e na paz do Senhor. E até semana que vem, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Está encerrada a nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus.